Você já entende bastante inglês, você já tem uma estruturação de fala muito legal, mas na hora de você falar, parece que trava, ou parece que fica repetitivo, ou você fica colocando muito, you know, you like. Isso é um problema muito comum entre falantes de nível intermediário, que é o intermediário platô, que a gente diz. Mas tem como cuidar disso? Vem comigo que hoje, agora, nessa aula, eu vou explicar para vocês o que que acontece para a gente conseguir superar esses desafios. O que é um aluno B1, B2? O aluno 1, um aluno B1, B2, ele é um aluno intermediário que ele já conseguiu sair do inglês básico, a maioria das suas coisas, das suas falas, ele já conseguiu sair do inglês básico, mas ele ainda não alcançou uma estabilidade de fala com contextos mais específicos e um tempo de fala um pouco mais prolongado. Isso é um aluno B1, B2. Ah, e para sair disso, para se tornar um aluno C1, C2, a gente tem alguns passos que a gente precisa ir melhorando ao longo desse caminho. E para resolver essa questão dos problemas comuns que eu encontro nos meus alunos durante a aula e também em pesquisas que eu também fiz, eu encontrei 6 problemas principais que existem nos alunos A1, B1 e B2. E eu vou explicar para eles, vocês, nesse vídeo agora, tá? O primeiro problema é um problema que a gente vai tratar, que se trata de vocabulário de intermediário para sempre, né? É, por exemplo, eu acho que vocês já se repararam que tem alguma palavra que o aluno sempre repete. Por exemplo, a palavra, quer falar muito, sempre repete a palavra very. É very good, é very much, very para tudo. E, na verdade, quando, por exemplo, a gente precisa ampliar o vocabulário, você quer dizer que uma coisa ela é muito boa, a gente pode usar a palavra very good, não tem problema nenhum. Porém, são alunos intermediários. A gente precisa se livrar dessas palavras básicas. A gente tem que começar a usar palavras mais fancy, né? Fancy words que a gente diz. Então, primeiro, se vem sendo do very good, a gente pode começar com excellent, great, and outstanding performance, an outstanding situation. É, do mesmo jeito, que tem um aluno meu que ele é muito engraçado, porque ele vive usando thing de coisa. Talvez isso seja até um problema para o português também, porque essa palavra thing para coisa é uma coisa que, tipo, fica repetindo toda essa coisa, essa coisa, essa coisa, né? Então, para inglês, esse aluno incorporou isso para o inglês também, né? E isso aí ele vai muito, repete muito o thing, né? O que que é que a gente pode fazer então para melhorar, né? Então não vamos dar o problema, vamos dar a solução também, né? O que que é que a gente pode fazer para a gente melhorar isso? Isso se chama repetição espaçada, tá? Então você e outros termos para isso, ele se chama active recall. Active recall. Então, você quer se livrar do very. Ou você quer se livrar do I think, que eu pego tanto no pé dos meus alunos que não pode falar I think nas aulas. A I think é para aluno A1, aluno que está começando. Aluno de A2 para frente, meus alunos não usam nem I think, I like, it's important. Essas 3 frases, alunos meus não podem usar na aula, porque eles precisam forçar o cérebro a se acostumar a usar palavras mais diferentes, palavras mais bonitas, né? Mais conscientes para isso. Para que o aluno consiga lembrar disso, o que que precisa? A gente precisa ter uma prática chamada de active recall, ou seja, repetição espaçada. Se você pega para aprender vocabulário novo, você precisa repetir aquele vocabulário novo algumas outras vezes em uma repetição. Tem aplicativos muito bons para fazer isso, que é o Quizlet, por exemplo, com flashcards que você pode utilizar, ou o antigo Anki, ele dá um pouquinho mais de trabalho para colocar, mas existem essas técnicas que você pode fazer para isso. Dentro desse curso do Say It Better, nós vamos ter um módulo somente que vai falar só sobre repetição espaçada. Aqui é só uma pincelada,
do que a gente pode fazer para se livrar desse intermediário, platô, né? Dessas frases de intermediário que ficam repetindo toda hora, over and over again. Né? Bem, então, o segundo problema é a falta de conectores naturais, para você poder dizer uma fala. Então, um aluno intermediário, muitas vezes, ele consegue, sim, responder uma pergunta. Então, se a pergunta foi, o que você fez ontem? What did you do yesterday? E o aluno vai falar sobre o dia dele no trabalho. Alguns alunos B1 e B2, alguns, não são todos, eles vão pegar as frases. Então tá. Então, na aula, o aluno se conecta que está no passado. Então, um aluno sabe que ele tem que, né, organizar o cérebro dele aqui para conseguir usar as falas no passado. Então, aí ele fala: I went to the meeting. It was very important. I talked to my boss. Então, você vê, uma frase falou uma ideia, uma pergunta, se falou em três frases diferentes. Isso é um problema para o aluno intermediário, porque o aluno intermediário ele deve conectar uma frase na outra, e esse aluno intermediário deve conseguir falar por pelo menos 1 ou 2 minutos sem parar sobre aquela ideia. E o que que a gente pode fazer nesse caso aqui para você melhorar isso? Você precisa dos conectores. Então, você precisa fazer uma frase de 3, 4 palavras virar uma frase de 7, 8 palavras. Para isso, você tem que ir colocando os pontos. Aí a gente entra no problema, porque daí entra nosso querido and ou but. Esse and é para dizer e. Então, você fala isso e aquilo outro e aquilo outro. O problema é que a palavra and e a palavra but é muito simples. E eu também não permito que meus alunos ficam falando isso em aula, e eu gostaria que todos os alunos não falassem mais isso de quem é a dois para frente, né? Ah, a gente pode usar outros conectores naturais. Nas aulas, nas minhas aulas do curso, né, do curso da Wings aqui normal, a gente vê em algumas lições, a gente tem esses conectores que a gente vai mostrando, né, e tem muita conversa, então a gente vai lidando isso com o cérebro, né? Ah, então a gente precisa ir memorizando, né? Alguns desses conectores, né? A gente pode dizer, por exemplo, however, even though, while, when, first, colocar os conectores, and then, lastly, esses são os conectores. E uma forma muito boa de você conseguir memorizar isso é o que a gente chama de chunking. O que que é o chunking? A palavra chunk, ele vem de pedaço de fala, né? Então, em inglês, muitas vezes, quando a gente está estudando, existem algumas falas que elas são mais, elas são um tanto que repetitivas. Por exemplo, I talked to somebody. Então, esse pedacinho de fala, então ele pode ser uma fala aqui, né? É um pedacinho de chunking, e a gente pode fazer vários chunkings usando esses conectores, né? Então, dá um bloquinho de uma ideia que você colocar, when, por exemplo, que é um conector, e outro bloquinho de coisas que você pode colocar, para você ir conectando essas frases e se livrar de ficar falando frase picada, que é um grande problema. O terceiro problema é tradução mental. Um aluno A1, A2, ele depende 100% da tradução do seu idioma materno para o idioma que ele está falando. No caso do português para o inglês, aqui nas nossas aulas. Um aluno intermediário, B1, B2, ele que ainda faz muito problema de tradução mental, que ainda precisa do apoio do português para conseguir falar, esse aluno tem problema para fala. Ele não vai conseguir se livrar do intermediário se parar de traduzir, né? Eu não sou uma vilã da tradução, eu adoro tradução, porém no nível certo. Aluno B1, B2 não pode mais ficar traduzindo 100%. Você pode traduzir, principalmente alunos adultos que começaram a aprender inglês depois de adulto, você pode traduzir palavras pequenas
que você provavelmente não lembraria, né? Ah, e aí, isso então ele continua, isso esse acaba resgatando, né, esse problema, acaba, né, tendo esse problema de você ficar o cérebro fica automatizando essas traduções, né? Como que eu vou fazer uma pergunta? Como é que eu vou colocar, né? A estrutura da pergunta tem que usar o do, tem que usar o can, eu falo isso aqui no verbo to be, não falo, né? Então, é muito trabalho para o cérebro, para ele ficar pensando em inglês e pensando em português e traduzindo ao mesmo tempo e assim por diante. Bem, como a gente pode resolver esse problema? A gente pode resolver isso com prática repetitiva de algumas frases. Eu não gosto de ficar repetindo frases aleatórias, mais uma vez. O que a gente tem que fazer, a gente tem que trazer para a nossa realidade. Você pode pedir para a inteligência artificial, por exemplo, te montar um- uma lista com palavras difíceis que você aprendeu, por exemplo, na busca de novos vocabulários, para ele te fazer uma lista de frases. Pode, mas para você conseguir memorizar aquilo com forma de drilling, que drilling é repetição dessas palavras, você tem que fazer essas frases serem parecidas com a sua realidade. Se a sua frase não for parecida com a sua realidade, não vai adiantar muita coisa, tá? Outra coisa também outro método para você resolver esse problema de tradução mental é você praticar shadowing. O que é Isso é muito legal. O que é shadowing? É quando você pega, por exemplo, uma música ou uma série, um vídeo que você gosta, ou algum influencer que você gosta falando na rede social, e você tentar repetir igualzinho a pessoa fala. Existiam métodos de ensino que era só baseado nisso, tá? Tanto em drilling quanto em shadowing. Tem alguns problemas porque a pessoa às vezes vai estar repetindo que a pessoa não está sabendo que ela está falando. Mas, por outro momento, você também vai estar aumentando o seu repertório lexical, né? Que aí é seu trabalho você também conseguir ir conectando, né? Esses padrõezinhos uns aos outros, né? E você aumentar seu repertório lexical, que aí, repetindo, né? Drillings e repetindo shadowing, você vai talvez se livrar dessa tradução e tentar pensar só em inglês para isso, né? Um aluno avançado mesmo já não pensa mais na tradução, ele já vai direto para o inglês, né? O cérebro dele já consegue fazer essa esse troca, né? A troca apenas o coding, né? Que é a codificação da linguagem no cérebro do avançado, ele já consegue fazer isso bem melhor. Bem melhor não, 100%, né? Porque por isso que já é um aluno avançado. E aí depois a gente entra no quarto problema. O quarto problema é a falta de precisão daquela palavra, né? Enfim, daquela ideia que você está tentando mostrar. Ou seja, você tem uma fala que você quer dizer, mas ela fica meio que aberta, você não consegue entregar a frase inteira. Então, vou dar um exemplo para como que isso pode acontecer. Por exemplo, é, um aluno chega e fala, Teacher, I had a problem. Ok, e daí? Né? Um problem de que tipo? Né? The project was, I don't know, the project was difficult. Ok, why was it difficult? Quando a gente tem, quando a gente tem esse problema de você sabe o que, que mais ou menos você quer falar, mas você não consegue precisar e você continuar essa frase um pouco maior, isso é uma falta de precisão. Tá? Então, se você vai falar sobre o problema, tem que falar sobre o problema, o que aconteceu, o que está acontecendo agora no momento, por que que é relevante você trazer isso para mim, e talvez você trazer uma possível solução. Isso é uma outra técnica de fala que eu venho ensinando agora nas últimas aulas para os meus alunos, que chama PPF, que é Past, Present and Future. Eu venho ensinando essa técnica principalmente para os alunos mais intermediários para o avançado. Você começa a sua estruturação no que aconteceu no passado, né? Principalmente para a pergunta fechada, né? Por exemplo, do you like cooking?
né? Então, você fala alguma coisa do passado, uma coisa do presente e uma coisa do futuro, né? Então, essa falta de precisão pode ser resolvida por parte disso, você conseguir alongar mais a sua frase, né? Bem, e outra coisa também que é boa para a gente poder precisar isso é você aumentar a sua quantidade de vocabulário de áreas específicas. Então, por exemplo, às vezes o aluno tem dificuldade de falar sobre vocabulário de business, né? Então, para isso, qual que é a melhor forma de você conseguir ver isso? Se aprofundar em materiais voltado para business. Você sabe que você vai ter uma entrevista de um certo domínio. Você tem que saber aquele domínio em português, óbvio, né? E principalmente para alunos adultos que aprenderam inglês depois de adultos. E depois você vai transformar aquilo que você estava, né? Enfim, falando para uma forma para você adquirir mais vocabulário, né? O quinto e penúltimo problema é o excesso de fillers. O que são esses fillers? É o tal do I think, tem até aula que a gente usa isso aqui, que a gente aprende nas aulas que a gente aprende a usar os fillers como suporte. Mas isso vira um problema quando, na verdade, ele está virando muleta em vez de suporte. Porque para um aluno intermediário, para um aluno B1, B2, o aluno precisa ter essa hesitação para ele, esse tempo para ele conseguir buscar a palavra específica para colocar naquela frase. Mas falar isso excessivamente deixa o seu fala feio, né? Isso é isso é um problema, né? Ah, o que que a gente pode fazer então para melhorar isso, né? Para melhorar esse problema? Melhorar não, resolver esse problema. A gente pode treinar algumas frases para a gente poder realmente dar o tempo para a gente pensar e estudar o que que é pro, o aluno pode dar essas frases para conseguir dizer, pensar, né, em silêncio o que é que ele quer dizer, estruturar a sua frase. Às vezes é questão de 5 segundos. Então, frases simples, né, que ele pode dizer para a pessoa que ele está conversando. Oh, let me think for a second. Uhum. Oh, that is a great question. Let me think. E para estruturar a frase. Para estruturar. Agora, se a pessoa realmente não sabe o que responder, aí tem que dizer coisas que I have no idea, I can't answer this question, enfim, né? É, e também tem uma outra forma, né, que a gente usa aqui nas aulas, é a gente falar com timer. Estipular um tempo que você precisa falar sobre um determinado assunto e se estender naquele assunto o máximo que você conseguir. Né? E o sexto e último problema é mistura de tempo verbal. Às vezes o aluno está pensando no passado e geralmente vem um verbo no presente. Esse não é nem o problema tanto maior do nível intermediário. Problema maior do intermediário é o problema do perfect. Porque esse tipo de aluno que vai ter este problema com mistura de tempo verbal ainda é aquele aluno que ele se apoia muito no português, na tradução. Então, para isso, né, não existe perfect em português. Até existe, mas a gente não fala o perfect, né, o tempo verbal no perfect em português. E aí, o que que isso acarreta? Acarreta que vai virar uma confusão mental. Confunde muitos perfects, tanto presente, passado, futuro, perfeito. Existem, né, os três perfeitos, né, o presente, o passado e o futuro. E o aluno não consegue fazer essa conexão de dar essas diferenças de tempos verbais. Algumas coisas a gente consegue fazer para melhorar, né, para dar uma solução para esse problema. Ah, o storytelling é um dos melhores que tem. Pedir para o aluno contar uma história. Porque nessa contação de história, geralmente tem presente, passado e futuro.
E você pode incorporar um perfeito, né, e tudo mais. Ler histórias primeiro, né, para ele ter uma base de como que é, e depois contar a história novamente, usando essa conclusão de tempos verbais. Bem, essa foi a nossa aula com os principais problemas que um aluno B1, B2 pode ter, né? E essa aula foi especificamente pensada para esse curso, porque esse curso do Say It Better, porque nós estamos, enfim, né, estruturando e vendo quais são os problemas que um aluno B1, B2 pode ter para que a gente possa overcome this situation e se tornar um aluno C1, C2, né, de fato. A gente então viu que nós temos problemas com conectar ideias, de ter precisão, ficar repetindo as mesmas palavras sempre. A gente precisa ativar, né, vocabulário e confusão com tempo verbal e assim vai, né? Gente, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Eu vou deixar um quiz na descrição do vídeo também, para ver se vocês conseguiram mesmo pegar isso. São só 3 perguntinhas, tá bem? E eu estou à disposição, se caso vocês queiram fazer algum comentário, alguma parte da aula que vocês ainda não entenderam, ou alguma parte que vocês já se identificaram, e se vocês são meus alunos que estão assistindo essa aula, se você é meu aluno, você vai falar, identificou, teacher, eu me identifiquei com essa parte que você falou. Comenta comigo que a gente pode fazer atividades mais relacionadas para isso, para superar essa dúvida. Eu, como teacher, durante as aulas, eu vejo esses problemas dos alunos e eu vou tentando corrigir isso automaticamente. Talvez vocês percebam isso. Mas agora, né, vocês se expondo aos problemas, pode ser que vocês também identificam isso sozinhos, né? Self-identification. É isso aí. Thank you so much. Bye.